esteticista, micropigmentadora, visagista e Master Trainee Mia. Tem 23 anos de atuação no ramo da beleza, sendo que 15 deles dedicados à micropigmentação. Coordenadora científica dos congressos Estética no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste e Sul. Recebemos agora Vânia Machado. Olá, me chamo Vânia Machado, eu sou coordenadora científica dos congressos Estética na parte de micropigmentação pelo Brasil e sou a Master Training Mia. Vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho das minhas dicas sobre design de sobrancelhas. Bom, eu sempre penso que o jeito mais simples, menos complicado, é o mais eficaz. Então eu vou mostrar para vocês, para entender. Não acho que no momento que nós entendemos, o objetivo do design, que leva o cliente a nos procurar, se torna mais fácil a aplicabilidade dele no nosso dia a dia. Vou colocar aqui para você algumas imagens também, para vocês entenderem como que é. Eu não vou falar sobre temperamentos ou forma parecida. Eu quero que vocês analisem, eu quero que vocês pensem o porquê nós temos as sobrancelhas. E o porquê elas têm esse impacto tão intenso na nossa vida. Nós nunca vivemos numa era que nossa face fosse tão evidenciada, vamos dizer assim, selfies e selfies. Entrou inclusive para o dicionário a palavra selfie, né? Porque nós estamos constantemente marcando nossa presença em algum local, ou uma história, ou querendo compartilhar. Hoje aí existem N aplicativos e que você demonstra o seu rosto. De acordo com a pesquisa de Lambridge, ela demonstra que as sobrancelhas é o item mais importante do nosso rosto, porque já entendemos, né, que o rosto é o item mais importante, porque quando você chega no ambiente, esse ambiente, as pessoas que não conhecem você logo vão olhar para onde? Para o seu rosto. Olhando para o seu rosto, automaticamente vão olhar para onde? Para as suas sobrancelhas. Então aí que mora a minha paixão, as sobrancelhas, nós somos identificadas, é importante, né, ter essas sobrancelhas harmoniosas para você. Claro, quem trabalha com a micropigmentação tem uma coisa chamada inteligência visual muito apurada, né? O que quer dizer? Você entende que muitas vezes está errado, mas não sabe o porquê está errado. Então, senta aí, puxa uma cadeira, você é o nosso convidado para participar hoje desse congresso online. Já antecipadamente, eu gostaria de te convidar para um outro congresso presencial. O Estética em São Paulo teve a sua data alterada por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. Espero que passe isso logo, mas teve essa data alterada para o dia 24 ou dia 26 de julho, tá? Lembrando que temos o pré-congresso, pré-congresso, que é o Despertar com a Patrícia, né? Depois temos o pré-congresso com a Mia, depois temos mais 2 dias de congresso e com masterclass. Bom, entra lá no site do Estética em São Paulo e veja essa programação que está imperdível. E bom, vamos continuar falando sobre design. Ao básico, o que nós precisamos entender e precisamos deixar claro que é o que leva o cliente a nos procurar. As sobrancelhas elas têm 2 fatores muito importantes. O primeiro é a proteção física, né? O que cai aqui de sujeira, de oleosidade, tudo do meu rosto, ele vai cair nas minhas sobrancelhas e ele vai escorrer para as laterais. Então, esse fator físico é importante. E o outro fator, né, outra necessidade das sobrancelhas, né, a função das sobrancelhas é a exteriorização das emoções. E é exatamente aí que eu quero entrar com vocês. Mas para eu exteriorizar, eu preciso entender a função dela. Então, Carl Jung, que ele fala muito sobre símbolos arquetípicos, e exatamente aí que mora, é aí que é o segredo, o pulo do gato. Porque nas sobrancelhas somos linhas geométricas, né? A gente tem que desenhar uma reta para cima, uma reta que vai descendo, mas que ponto essas retas são, né? Elas dão a impressão ou influenciam realmente na emoção que eu quero externar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu começar a movimentar as minhas mãos para cima, tudo que é para cima, ele tem um ar dinâmico. Então, eu estou sendo dinâmica, estou falando para vocês no dinamismo. Se eu falar para vocês, se eu mostrar para vocês, não tá legal, e eu trabalhar com as minhas mãos para baixo, eu mostro assim para baixo, tá?
isso quer dizer que a coisa não tá legal. Olha só as linhas como elas dizem. Eu não preciso estar falando para vocês, eu posso dizer assim, nossa, aquela festa estava muito boa. A minha mão tá aqui para baixo, o meu corpo não tá dizendo que não. Ai, aquela festa estava muito legal, você já entra nessa empolgação. Então, é esse dinamismo de linhas ascendentes transforma o dinamismo também nas sobrancelhas. Então, quanto mais alta a sobrancelha for, mais dinâmica ela é. Então, estamos trazendo aí, vamos um pouquinho lá dos temperamentos. Qual é o temperamento mais dinâmico? O sanguíneo. Então, sobrancelhas sanguíneas, elas têm que ser mais elevadas, sim, né? Vamos lá no sobrancelha, uma sobrancelha que é um pouquinho mais calma, porque quando a gente faz assim, deixa eu me distanciar, ó, não, você trabalha com essa linha reta, ela te transforma um certo conforto. Então, essas linhas de calmas, mais retas, te dão essa estabilidade, te dão esse conforto, muitas vezes encontrada nas pessoas que têm que elas são mais calmas, que elas transmitem essa leveza. Então, as pessoas que são melancólicas ou fleumáticas não gostam nada muito elevadas. As melancólicas, elas já gostam das sobrancelhas mais contidas, porque elas são contidas, né? Aquelas pessoas de um rosto mais fino, né? Um pouco menor, olhos menores. Como é que eu vou fazer uma coisa alta e grossa e tal? Então, você tem que ir entendendo um pouco do temperamento, já vai entender que as sobrancelhas, elas têm que condizer com isso. Mas vamos lá. Estou divagando aqui entre formas e estrutura. São duas coisas diferenciadas. Você consegue me entender? Esses dois momentos diferenciados. A minha estrutura é onde as sobrancelhas devem estar. A minha forma é a forma que a gente desenha as sobrancelhas, né? Então, aonde as sobrancelhas têm que estar? Então, nós voltamos lá para o nosso quê? Para a nossa função básica das sobrancelhas, que é a proteção dos nossos olhos. Então, vamos lá. Pegando o nosso indicador, você aí em casa, pega o indicador, ó, eu vou colocar aqui, vocês estão vendo essa voltinha aqui, ó, nos meus olhos? Tá vendo? Bom, aqui, ó, a gente chama de calha, né? Eu chamo de calha, que é exatamente onde começa as sobrancelhas. Essa minha calha, que é essa voltinha, porque que é onde a gente posiciona os nossos óculos, né? Nós não devemos usar óculos, o ser humano não nasceu para usar óculos. Então, essa volta é o quê? Eu vou chorar, vou lacrimejar, ele sai para cá, ele não cai na sua boca. Então, aqui, nessa região, é aonde começam nossas sobrancelhas. Voltamos do início, é a proteção dos nossos olhos. Então, você percebe que essa região de pálpebra, você não tem glândula sebácea, não tem glândula sudorípara, porque é exatamente isso que as sobrancelhas estão protegendo, né? Então, eu não começo, imagina que as sobrancelhas é o telhado da sua casa. Então, eu não começo onde começa o telhado não começa onde começa a sua porta, né? Tem aquela beirada. Então, essa beirada que é essa calha do início das sobrancelhas. Então, tem o meu início das sobrancelhas e eu tenho a minha linha de ápice. Para onde vai as sobrancelhas? Nós estamos dizendo que sobrancelha tem que dar dinamismo, porque a mulher gosta desse olhar mais marcante e tal, então a gente tem que ter um elevado nas sobrancelhas. Para onde? Então temos a estrutura ponto, da onde eu começo as sobrancelhas, para onde eu vou com essa minha linha dinâmica. Eu vou para onde? Na minha linha de ápice. A linha de ápice, ela encontra-se bem no finalzinho dos olhos. Ou ela é bem no finalzinho dos olhos, como o meu rosto é muito plano, ela é bem no finalzinho dos olhos. E para quem tem um rosto um pouquinho mais fino, ele é um pouquinho antes, tá? Então, essa linha do ápice. Poxa, mas onde que eu começo? Evidentemente, né? Marcando essa linha. Então, essa linha, ela começa na minha linha de base. O que é linha de base, Vânia? É onde as sobrancelhas vão estar apoiadas. É como se fosse a parede da sua casa, né? Então, a parede da sua casa, vamos lá de novo, o nosso amiguinho, dedinho, ó. Colocamos aqui, ó. Se eu botar mais para baixo, cai em cima do meu olho. Se eu botar mais para cima, cai bem no ossinho. Tá vendo? Então, exatamente esse ossinho, tá?
que eu quero que vocês trabalhem, que exatamente é onde que os nossos olhos estão encaixados na nossa cavidade óssea. É ali que está a proteção dos olhos. Então eu tenho que começar. Então tenho uma paredezinha assim, tenho isso. Eu preciso desenhar essas linhas quando eu estou fazendo as sobrancelhas? Não há necessidade. Mas desde que você saiba que existe essas linhas para o seu direcionamento. Vou dar um exemplo aqui. Vou contratar uma arquiteta para decorar minha casa. Bom, só que ela vai perguntar que cômodo que você vai decorar, qual que é o seu estilo, o que você vai fazer. Então você leva ela até um lugar, ela vai medir onde fica a janela, onde vai ficar a porta para estruturar exatamente o seu quarto ou sua sala. Enfim, a área que você precisa customizar ou decorar. Exatamente essas sobrancelhas. A estrutura, aonde vai ficar, é o que você tem que tomar bastante cuidado. Aonde que vai ficar as sobrancelhas. Eu entendo que as pessoas desenham aleatoriamente sobrancelhas para marcar e entender a forma das sobrancelhas. Praticamente, ela é a parte de baixo das sobrancelhas. Então, vamos lá. Criei uma linha, que foi a minha linha da calha. Daí eu tenho a minha linha do ápice, desde que estejam na base, que é aquela novamente, na nossa linha óssea, né? O osso tá aí imutável, né? Então você consegue trabalhar aí bem essas linhas de direcionamento da estrutura. Montei a estrutura das minhas sobrancelhas. Bom, existe até inclusive um desenho da Pixar. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e depois recebo vários feedbacks que as pessoas que não viram o filme. Um da Pixar que fala Divertidamente, onde tem 5 bonequinhos, temperamentos que vivem dentro da cabecinha da menina, tadinha, acaba sofrendo um monte o filme todo e sofre divertido. Mas o que é isso? São os nossos temperamentos, né? Essa emoção básica, são 6 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, ódio, surpresa, medo e nojo. Então tem 6 emoções básicas e no desenho tem 5. O 6º era o surpresa, né? Que eu sempre ainda coloco aquele desenho do Macaulay Culkin, né, como surpresa. Então, essas linhas que a gente acabou de direcionar para vocês, que eu acabei de pontuar, são as linhas de estrutura. Se o seu design tá fodástico, tá lindo, mas estiver mal colocado nessas linhas, elas vão te direcionar a uma emoção que de repente você não quer. Qual emoção é essa, né? O que você deseja externar? Eu quero sempre alegria, quem não quer ser alegre, né? Mas que emoção? Então, às vezes, se você tiver com a minha sobrancelha, deixa eu baixar aqui, ó, mais baixa, olha como a expressão fica de brava. Ou se eu elevar toda a minha sobrancelha, olha como a minha sobrancelha vai ficar de espantada. Ou se eu abaixar bem aqui a minha cauda e for mais baixa a minha linha de ápice do que o meu início, vai dar tristeza. Então, esses pontos, né? Às vezes a cliente fala assim, nossa, eu queria que a minha sobrancelha fosse mais longa. Mas, gente, se deixar a sua sobrancelha mais longa, ela vai passar dessa linha base, que vai te jogar a emoção, né? Te remeter à emoção da tristeza. E ninguém quer remeter triste, por mais triste que a pessoa esteja naquele momento, ninguém quer, né? Então temos que elevar. Então, lembrando novamente as minhas linhas dinâmicas, né? Que são linhas ascendentes, que é exatamente do início ao ápice. Ápice é o quê? O ponto mais alto. Então, vou do início da minha sobrancelha ao ponto mais alto. Do ponto mais alto para minha cauda, ali eu tenho um joguinho de dados, que é de números, que é da razão áurea. O que é a razão áurea? Matemática da beleza. Tem vários textos e artistas que absorveram essa razão como uma emoção, né, como uma forma de explicar a beleza. Inclusive, Steven Mascard, que ele foi um cirurgião plástico, as pessoas procuravam ele porque queriam falar, eu quero ficar mais bonita. Mas o que é mais bonita, afinal? Quem é mais bonita, Catherine Zeta-Jones ou Cameron Diaz? São belezas distintas, mas o que é o belo, né? Então, ele criou uma máscara a partir da razão áurea, através do pentagrama. Ele criou medidas como 0,618,
né? 1,0618, a mesma coisa que acontece com vários pontos aí do nosso rosto. E as sobrancelhas também têm essa razão áurea, compensando, porque a razão áurea é 1,618, né? Encontra-se aí na natureza, encontra-se na matemática, né? Então, o que seria isso nas minhas sobrancelhas? Imagine que o corpo das sobrancelhas eu tenho aqui do início a minha linha de ápice. Então, a gente já consegue identificar que é uma linha praticamente reta aqui. E dessa minha linha de corpo, para minha linha de cauda, eu tenho 618. Que é o que isso? É a divisão desse corpo de um pouquinho mais, vamos botar aí, porque a metade de 1 é 0,5, mas estão dizendo que a razão áurea é 0,618, então tem um pouquinho mais e crio a minha cauda. Olha só, não estou desenhando para você, não estou riscando no meu rosto, mas você está entendendo como a forma da sobrancelha, ela passa a ser secundária no momento que você coloca as sobrancelhas aonde tem que estar? Nós sabemos que tem que ter o ápice, o ponto de ápice, né? A elevação dessa linha é o que vai diferenciar um pouco do temperamento do outro. Então, posicionei para vocês as 3 linhas que são linhas verticais e mais uma linha que é a nossa linha base. Então, tenho 3 linhas verticais, que é início, meio e fim. E a minha linha base é onde tudo isso vai apoiar. Recapitulando, linha da nossa lacrimal, é o final dos olhos um pouquinho antes para rostos planos ou rosto curvo, né? O final, a minha razão áurea. Temos, então, tudo isso posicionado na minha linha base. Ok. Misturei, entendi a minha posição. Agora é hora de você criar o seu design. Então, neste momento, é aquela análise de temperamento, onde você vai conversando com o cliente. O objetivo, sim, é levar o máximo de mudança com o mínimo de alteração. Entenderam? Eu não vou poder deixar uma sobrancelha pelada porque eu quero a sobrancelha bem alta, não. Conscientize-se, né? O objetivo do cliente, o que levou o cliente a te procurar, lembra isso, foi o design. E esse design, ele fica comprometido quando há o quê? Uma sobrancelha muito rala, uma sobrancelha muito falhada, uma sobrancelha com cicatriz. E isso causa um comprometimento no design. E daí o cliente não tem pelo suficiente para alteração e vem te procurar um profissional da micropigmentação. Daí nós entendemos onde fica a estrutura das sobrancelhas e vamos colocar isso em prática, né? Agora na forma do design, aquele desenho que a gente aprendeu, que é grosso, médio e fino, eleva-se, tal. Eu tendo um caminho para percorrer, se torna quase igual aqueles pontinhos, lembra? Daquelas pontinhas que a gente queria desenhar um castelo quando era pequenininha e a gente via um pontinho, 1, 2, 3, 4. Então imagina que aqui embaixo a gente já tem um ponto 1, exatamente onde a linha da calha e a linha da base se encontram. É 1, vou começar aí. Agora eu vou aonde? Como que eu vou elevar? Que dinâmica que eu quero dar essa sobrancelha? Poxa vida, eu tô falando da parte de baixo, tá? A parte de cima é volume. A parte de cima é volume, não mexe lá por enquanto. Então, tô na parte de baixo. Eu tenho que saber o quanto que eu vou elevar ou não. Eu tenho que ter toda uma sobrancelha com pelo. Ai, Vânia, olha, tem uma cliente que ela quase não tem pelo, tal, conversa com ela, daí ela vai entender que essa falta do pelo local, você vai substituir com a micropigmentação ou com microblading, né? Ela tem que cuidar muito. Áreas peladas acabam tendo uma despigmentação precoce. Vamos falar aí um pouquinho de pigmentologia agora. Imagina o seguinte, o sofá da sua casa que fica do lado da janela. Ele vai despigmentar mais rápido, porque o sol ele tem esse poder. Todo pigmento ele é fotossensível, né? Não é somente o sol, tá, gente? Essas luzes, tudo isso também causa uma despigmentação precoce. Então é como eu botasse uma mantinha em cima do braço do sofá da sua casa. Ele vai durar um pouco mais? Vai. Essa mantinha é como fosse os pelos. Então, imagine, se você tem uma área com pelo, priva ele. Tenta conter o máximo desse pelo. Então, vamos lá. Lembrando, vamos conter os pelos. Conversando com a cliente, vamos entender um pouquinho de temperamento, né? A gente já conhece os 4 temperamentos, né? Vamos lá. Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Então, essas formas, esses 4 temperamentos, elas condizem com formas diferenciadas
A gente está falando formas, não falando mais estrutura. A estrutura é praticamente universal. Estrutura óssea universal. Agora estamos falando na forma da sobrancelha, o design, né, das sobrancelhas. Então eu tenho esse design das sobrancelhas para criar para essa cliente. Então vou ver, é uma cliente que tem qual perfil? O melancólico, vamos lá para uma cliente melancólica, vou falar rapidamente. Um rosto mais fino, um nariz mais fino, boquinha, porque a natureza, ela acaba nos colocando, nos dando exatamente o que nós precisamos, né? Então essa pessoa tem uma boca pequena, tem um nariz pequeno, olhinho pequeno, ela é toda mionzinho, né? Toda contida, extremamente elegante, né? Ela não é de falar muito, mas fala com convicção, né? Imagina você criar uma sobrancelha tão alta quanto a minha. Não é coerente. Ah, mas tem pelo para isso, ela deseja. Pô, calma aí. Ela deseja, então, ela deve ter um pouquinho do sanguíneo. Daí você vai identificar, os dentes dela são grandes, né? Que é algo do temperamento sanguíneo. O nariz não é tão pequenininho, o nariz é mais comprido. Ou, bom, os olhos, ele tem uma puxadinha para cima. Pontos sanguíneos podem ser localizados naquele rosto, mas geralmente a forma e da estrutura do rosto é o que diz a nosso temperamento predominante, né? Então eu tenho isso, só tenho que cuidar, conversa com ela. Fala assim, olha, vamos fazer a sobrancelha mais alta, uma sobrancelha mais cheinha, desenha. Eu gosto às vezes de desenhar até 2 sobrancelhas diferentes uma da outra. Algo que eu acho muito legal para ela, algo que ela chega e pede, porque esse cliente, ele já vai chegar desejando, ele já vai chegar querendo, ele já vai falar assim, olha, eu vi você na rede social, vi os teus trabalhos, ele vai chegar mostrando, inclusive, fotos, né? Então você desenha mais ou menos o que ele pediu e na outra sobrancelha você desenha mais ou menos o que você deseja para ele. Lembre-se de conter, né? Cuidar o máximo do possível dos pelos. Ok, tem essas 2 sobrancelhas, pergunta para ele qual que ele gosta. Independente de qual temperamento estamos falando, tá, gente? Isso é de praxe. É de praxe. É necessário fazer simulação? Faça, tire um tempo para isso. Hoje estamos em condições de repente, abrir um pouquinho mais desse tempo com o cliente e converse com ele, porque hoje a oferta e procura é muito grande. Mostra o diferencial do seu trabalho, entendeu? Por que eu vou ter que fazer com você? Ou cobra diferente da outra que eu iria fazer? Não, o meu tá aqui. E esse momento é a hora de você analisar e mostrar o seu diferencial. Então, mostramos o temperamento fleumático. Eu já tenho um nariz um pouquinho mais largo, a boquinha um beicinho, né? Os olhinhos, geralmente, eles têm a pálpebra assim, um pouquinho mais caidinha. O rosto é redondo. No rosto do melancólico, eu tava falando, é o retangular fino e oval. Tá? No rosto do fleumático, eu já tenho um redondinho, sabe aquele filme do Malvado Favorito? Né? Aquele gente boa pra caramba, é bem típico de fleumático, tá? O rostinho redondo ou quadrado é o fleumático, né? Então, o fleumático é uma pessoa assim, que tem um cabelo mais solto, usa roupa mais solta, ele gosta dessa coisas mais naturais, tal. Ele não vai se incomodar, muitas vezes, com pequenas falhas na sobrancelha. Ele se incomoda com sobrancelha muito rala ou muito fina, porque ele gosta do mais natural, ele vai chegar lá, mais natural. Embora hoje estamos vivendo na época nas eras das sobrancelhas selvagens, né? Então, tem aí também uma pegada fleumática e tal. Então, você vai identificar isso, vai falar com ele, veja outros pontos do rosto que possam estar, né, dando uma outra emoção. Cria uma sobrancelha o que ele falou e a outra sobrancelha o que você acha pertinente. No sanguíneo, eu já tenho uma pessoa mais dinâmica, de falar mais, e ela já vai falar para você, que já viu o seu trabalho, que vai falar muito rápido, que quer uma sobrancelha elevada. Eu me lembro quando surgiu o filme da Malévola, a primeira vez, todo mundo chegava aqui querendo a sobrancelha da Malévola. Eu quero a sobrancelha da Malévola, porque era bem alta, bem pontuda, e é uma coisa bem bacana que elas gostam e se identificam bastante. Tá? Então tem que tomar cuidado, elevando sobrancelha sempre de um jeito muito contido, nada de criar sobrancelhas peladas, mas já dá para dar uma causadinha assim, uma sobrancelha um pouquinho mais alta. As sobrancelhas, o sanguíneo tem nariz um pouco maior, a boca grande, dente grande, olhinho para cima. O rosto é hexagonal com a lateral reta, né? Vai ter o triangular com queixinho proeminente.
E tudo que tiver queixinho, tudo que tiver pontinha, é bem típico, né? O losangular também é sanguíneo. Então, tudo que tiver esse queixinho, porque é da intuição, né? Da ação, enfim, de tudo, eu tenho isso aqui muito evidente. Então, é algo bem sanguíneo e que tem que combinar com isso. Daí combina, né? Bocão com sobrancelha, com alta e tal. E no perfil colérico, eu já vou ter uma mulher líder nata, né? Ela já vai a você com todas as pontuações necessárias, querendo pontuar exatamente a forma que você tem que fazer. Então, tem esse temperamento um pouquinho mais firme, né? Então você vai desenhando exatamente, gosta de volume, gosta até de uma altura, mas não é tanto. Então identifica isso nesse temperamento, veja o que ela deseja, desenha e mostra para ela. Sempre é muito importante, gente, você ter a confirmação do cliente. Faça esse projeto antes. Por isso que essa fase das sobrancelhas é projeto, né? Porque eu preciso projetar algo que eu vou fazer depois. Então, temos isso, eu criei essa forma da sobrancelha. Olha que legal. Então, eu entendi da minha estrutura da sobrancelha, né? Vou criar, não tô desenhando nada aqui pra vocês, ó, mãozinha assim, eu até marquei pra mostrar na televisão, mostrar no quadro, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu quero que você possa entender que quando você compreende que as sobrancelhas são posicionadas num lugarzinho e elas só vão depois, a coisa mais fácil é ligar os pontinhos. Então aqui a gente tem um lado 1, eu tenho 2, esse meu 2 vai ser um pouco mais acima, um pouco mais abaixo desse meu 1, se a gente falar em ângulo, né, eu tenho 45 graus ou 60 graus ou 20 graus, né, da base do 1 ali, se eu quiser uma sobrancelha mais dinâmica ou não. O final é o pontinho final entre a base e aquela linha da razão áurea que nós pontuamos. E agora, a parte de cima. Então, fiz a parte de baixo. A parte de baixo é o design, tá? A parte de baixo é o design. E a parte de cima é realmente o volume das sobrancelhas. Como e o que eu desejo dar de volume nessas sobrancelhas. Quero a sobrancelha mais fina, quero a sobrancelha mais grossa. É neste momento que eu vou alinhar as sobrancelhas. É nesse momento que eu vou definir se essa sobrancelha vai ser mais fininha na ponta ou mais grossa que assim no início. Então vou fazendo. Ai, Vânia, mas eu queria que essa sobrancelha aqui ela tivesse não fosse tão grossa ou não tem um pelo aqui assim. De repente, dá uma olhada. Muitas vezes o cliente, erroneamente, ele acaba tirando aqui para dar aquele falso elevado e que isso dá para ele aquela carinha de brava. O cliente chega lá para você, às vezes não tem isso. Eu tô com a carinha de brava, e às vezes é isso, essa cara de brava dele, né, do cliente, porque a linha ali, linha base está comprometida. Não comprometam as linhas básicas, né, as linhas de estruturas para encaixar no desenho, a não ser necessário for o máximo, tá? Eu tenho que baixar um pouquinho para levar um pouquinho, tudo bom, a gente tá falando de 1 milímetrozinho e tal, mas tenta respeitar isso. Milimetragens, né, parece até tão estranho a gente falar em milimetragens, mas é o necessário. Nós trabalhamos com milimetragens, né? Então, gente, tá acabando nosso tempo aqui, meia horinha. Como é gostoso falar com vocês. Espero aí que tenha ajudado vocês em alguma forma. Espero ter contribuído uma melhora. Se você desenhar um pouquinho mais, depois manda para mim lá no meu Instagram, Vânia Machado, PMU, tá? E eu vou gostar de saber o que você achou, me dá um feedback aí. E convido novamente vocês para estarem conosco com grandes nomes nacionais, como meus colegas que estão fazendo aqui esse evento conosco, né? Então estarão lá no palco, pertinho de você, onde você vai poder ver, olhar e se deliciar vendo eles trabalharem. E é tão gostoso. Embora hoje a tecnologia nos permite estar próximo de você assim no jeito virtual, é gostoso receber o abraço de vocês, receber esse feedback no pé do ouvido. Nossa, que legal, que bacana que vocês estão fazendo.
O congresso mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de profissionais. Então, Estética em São Paulo teve a sua data alterada, vai ficar do dia 24 ao dia 26. Lembrando que do dia 23 temos aquele encontro lindo com a Patrícia Fraga. Ela vai falar sobre o despertar. Gente, é incrível o objetivo de você sair da caixinha. O que eu vou levar para casa? No dia 24 temos o pré-congresso, o quarto AMIA Academy, tá? Então vai ter lá os nomes, grandes nomes aí da micropigmentação mundial, e muitos são brasileiros. E temos o nosso congresso, que vai ser no dia 25 e 26 de julho. Então lembrando que vai ser quinta, Patrícia, sexta, sábado, domingo. Sexta congresso, pré-congresso, sábado, domingo, congresso, tá? Temos uma feira gigante, temos os workshops, temos tudo exatamente igual, tá bom? Temos exatamente igual, só foi mudada a data. Lá, lembrando que a gente tá de casa nova, Pro Magno. Entra no site esteticaemsaopaulo.com.br e vejam esse time maravilhoso de palestrantes que estará com você. Eu agradeço você de todo o coração por estar aqui conosco. Espero ter contribuído um pouquinho assim para você, viu? Foi um prazer gigante estar aqui. Parabéns, Lohane, pela iniciativa, por realmente juntar todos esses profissionais para levar esse conteúdo aqui bem gostoso para as pessoas que estão em casa, viu? Haja de uma forma conscienciosa. Quando voltar a trabalhar, lembre-se da biossegurança. Dica, pelo amor de Deus, se paramentem, usem o IPI e você ir na cliente. Agora, esse susto fez a gente acordar um pouquinho, né? Acordamos, nós trabalhamos de um jeito que é perigoso, então tome-se cuidado na biossegurança para transformar isso de uma maneira menos arriscada possível. Fique com Deus, grande beijo no coração de vocês. Nós nos vemos em breve, então, em julho, no Estética em São Paulo. Kirei Pro é uma empresa que fornece produtos completos para profissionais da beleza e da micropigmentação. Se você precisa de um fornecedor com linhas de cuidados para unha, cabelo, maquiagem, depilação e micropigmentação, você precisa da Kirei Pro em sua vida. Este parceiro tem a primeira linha de dermocosméticos do mundo, criados especialmente para micropigmentadores. A Haute Medical desenvolve produtos e consultoria completa para profissionais da área da micropigmentação.